aí, pessoal, tudo bom? Estamos começando aí agora com novos vídeos, novos conteúdos em relação à nossa disciplina de obstetrícia veterinária, né? Apesar de, antes mesmo das provas, a gente já ter abordado alguns temas do nosso segundo bimestre desse ano, assim como eu falei para vocês, agora sim, oficialmente, a gente vai dar continuidade aos demais assuntos referentes aí ao conteúdo da nossa disciplina, que a gente vem conversando. Só recapitulando alguns pontos importantes que vocês viram até o momento, vocês vão ver, vão notar que aquele conhecimento prévio que nós tivemos até então, ele é extremamente importante, visto que agora a gente vai lidar com os problemas do parto, os problemas da gestação. Então, todo o conhecimento sobre a formação, desenvolvimento, parição e cuidados, vocês já sabem. Tudo que é normal já é de conhecimento nosso. Então agora, como vocês viram no término aí das nossas duas últimas aulas do nosso antes de começar a semana de provas, nós tivemos assuntos voltados aí ao reconhecimento dos problemas. Então nós falamos sobre o exame obstétrico do parto, né? Como que eu faço um exame de uma fêmea gestante ou de uma fêmea que está prestes a parir, para eu poder reconhecer o que a gente chama de distocias. Aí em seguida eu falei das distocias, que são os partos problemáticos. Quando é que um parto problemático pode surgir? Existem várias causas para essas situações, como vocês viram quando eu abordei esse assunto. Então, um parto distóxico ele pode surgir de uma causa materna, de uma causa fetal ou mesmo de uma causa mecânica. Então, eu reconhecer essas causas e saber aplicar o exame obstétrico em cima daquela fêmea que eu estou atendendo vai ser muito importante para que depois vocês saibam intervir, fazer o tratamento, a intervenção necessária para tentar salvar a vida desses animais, tanto dos recém-nascidos quanto daquelas mães gestantes. O nosso objetivo agora só nos resta falar exatamente sobre isso, sobre como é que eu vou intervir. Porque eu já sei fazer o exame obstétrico do parto, então eu já sei reconhecer se está ou se não está problemático. Eu já consigo entender quais são as causas de um parto distóxico. Agora, em cima de cada causa, como é que eu posso trabalhar? Então, a partir de agora, eu vou comentar com vocês quais são as opções que nós temos para aplicar de intervenção sobre o parto distóxico dessas fêmeas. Desde aquela intervenção que a gente julga mais boba possível, até a intervenção mais invasiva, mais difícil de se fazer. Nós temos várias opções, como vocês verão a partir de agora, e cabe o bom senso e o seu exame obstétrico para poder determinar qual é o melhor tipo de intervenção a ser aplicada naquele momento e naquela situação. Então, existem situações em que você se encontra a campo, existem situações que você se encontra em um ambiente hospitalar que também devem ser consideradas antes de se aplicar uma intervenção. Então, essas intervenções que eu vou comentar aqui com vocês não são intervenções feitas apenas para uma situação. Você pode aplicar, diante de determinada causa, duas intervenções, uma intervenção, dependendo do momento, e aí, se esse momento já passou da hora, eu vou ter que aplicar outra intervenção. Então, vai caber aqui o bom senso mesmo e o seu exame obstétrico. Não tem como eu passar uma receita de bolo dizendo que sempre que vocês encontrarem tal situação, vocês vão fazer tal intervenção, tá bom? Então, vai da nossa conduta, nossa avaliação daqueles animais que estão ali passando por aquele processo, dependendo muito da causa que vocês viram na nossa última aula da última semana. Então, antes de eu fazer uma intervenção ao parto, eu preciso saber fazer o exame obstétrico e reconhecer quais são as causas de distocia. Isso vocês já sabem, isso vocês já viram na nossa última semana de aula aí. Então, a partir do momento que eu fizer o exame, eu vou conseguir diagnosticar e a partir do meu diagnóstico eu vou conseguir tratar.
E aí o tratamento a gente vai falar a partir de agora, que são as intervenções. Existem dois tipos de intervenções. As intervenções que nós chamamos de métodos conservativos e aqueles métodos que são os métodos cirúrgicos. Os métodos conservativos, eles são tratados a campo, a domicílio, dentro da rotina hospitalar, na clínica, e os cirúrgicos, né, eles são métodos que podem ser um pouquinho mais invasivos e que requerem alguns cuidados, como a gente vai falar. Vamos começar falando do mais básico, que são os conservativos, para depois a gente extrapolar aí essas informações para os métodos cirúrgicos. Como método conservativo, a gente tem três. Um dos métodos conservativos consiste no auxílio às contrações. Então, eu auxiliar a contração de uma fêmea que está tendo a falta das contrações ou que está tendo um excesso de contração. Como é que eu posso auxiliar? Depois, a atração forçada, que consiste basicamente em eu exercer uma força sobre aquele feto para eu poder fazer sua retirada. E as manobras obstétricas, que são manobras de correção de mau posicionamento. Então, quando eu vou aplicar uma, quando eu vou aplicar outra, depende do que está acontecendo, depende da causa. Então, eu tenho que saber qual método que eu tenho e o que está acontecendo. Aí eu aplico aquele método naquela causa lá que eu estou atendendo. Como método cirúrgico, a gente vai ter aí esses 4 métodos, que são a episiotomia, que é um método cirúrgico pouco invasivo, né? Dos 4, ele é o menos. Consiste apenas em fazer uma incisão na vulva, por exemplo. A fetotomia, que é um método bem invasivo, bem cruento, que consiste em fazer a fragmentação do feto durante esse trabalho de parto, né? Desde que reconheça que ele esteja morto. E a esterotomia é um procedimento que eu vou comentar com vocês, apesar dele não ser realizado e não ser mais indicado nos dias atuais. É antigo, ele era realizado, mas é importante a gente comentar a respeito do assunto, até porque os livros trazem essa informação, e para deixar todos vocês cientes do procedimento em si, para vocês compreenderem o porquê que ele não é feito, sendo que eu tenho outras opções melhores de se tratar através do método cirúrgico esses animais. E a gente vai finalizar o nosso conteúdo sobre esse assunto, intervenções, falando um pouco da cesariana. Então, a gente vai aplicar a cirurgia de cesariana em espécie por espécie. Isso vai demandar e vai exigir um outro momento de conversa entre nós, mas como é um procedimento muito realizado na nossa rotina, principalmente nos pequenos animais, a gente precisa dar uma atenção maior a eles, tá bom? Lembrando que, aproveitando esse gancho de ter falado sobre os pequenos e grandes animais, os métodos conservativos no nosso dia a dia, eles cabem mais aos grandes animais. Os métodos cirúrgicos cabem mais aos pequenos animais. Não que eu não possa fazer um ou outro, mas no nosso dia a dia, na nossa rotina de atendimento, é mais fácil se aplicar os métodos conservativos aos grandes e os métodos cirúrgicos aos pequenos. Tá? E aí, como eu estou falando desde o começo da nossa aula, cabe o bom senso em fazer um exame correto para assim determinar o que eu vou fazer naquele momento ali. O que vai determinar o meu método de aplicação, se ele vai ser conservativo ou se ele vai ser, perdão, se ele vai ser cirúrgico, está ligado muito a essa questão de tempo, principalmente. Como vocês viram numa outra aula, né, na nossa aula de parto, cada espécie é uma espécie e cada uma vai ter a sua particularidade em relação às diferentes fases do parto, né? Então, imaginem se vocês estão lidando com uma fêmea que ainda está em trabalho de parto e ainda está no tempo ideal, tá? Nessas situações, dá para se aplicar o método conservativo, que é um método menos invasivo, tá? E menos traumático para o animal. Enquanto que, numa outra situação, se vocês estão lidando com uma fêmea que já passou de todo e possível quanto é tipo de tempo para estar parindo e não pariu, já tiveram, né, várias tentativas que não suas de se fazer, de tentar expulsar aquele feto de dentro dela. Ela não conseguiu. Então, nessa situação,
provavelmente o método cirúrgico vai ser preconizado. Então, o que vai demandar muito aí, o que vai comandar o método de escolha vai ser principalmente esse tempo transcorrido. Então, se ela chega na fase 1, ela tem esse tempo aqui para poder entrar em trabalho de parto realmente e poder expulsar os fetos. Passou disso muito tempo, método cirúrgico provavelmente. Ou ainda está nesse tempo, dá para se tentar algo no conservativo. Aí ela foi na fase de tentativa de expulsão, que é a fase 2. A fase 2 tem esse tempo aqui nelas. E aí, dependendo do tempo dessa fase que aconteceu naquela fêmea que veio para o meu atendimento, eu vou considerar conservativo ou cirúrgico. E por fim, a fase 3, né, que nem todas as fêmeas passam por ela em separado, elas às vezes vêm junto, né, como é o caso das cadelas e das gatas, mas aquelas que vêm em separado, elas também têm o seu tempo. E caso não venha acontecer no tempo ideal, a gente faz um outro tratamento num outro momento que a gente vai falar de puerpério patológico. Não vai ser o nosso foco de agora. Nosso foco de agora vai ser mais voltado às fases 1 e fase 2, que falam mais sobre o processo aí de expulsão fetal, de trabalho de parto, que é o intuito de estar se intervindo através de ambos os métodos que eu comentei no slide anterior.